Impactos ambientais em ocupação ilegal de áreas públicas são criticados na Comissão de Meio Ambiente. Parlamentares noruegueses visitam o Senado brasileiro e tratam de comércio bilateral. E conheça o trabalho dos observadores nas eleições deste ano. Boa noite, hoje é quarta-feira, 21 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Meio Ambiente se reuniu hoje para debater o desmatamento ilegal na Amazônia. A audiência faz parte de um ciclo de debates sobre o aumento de casos de grilagem de terras a partir da política de regularização fundiária do próprio governo. O objetivo do encontro é obter esclarecimentos sobre erros para indicações para iniciar a recuperação do que foi perdido e a construção de procedimentos de regularização fundiária. De acordo com o representante do Ministério Público, estudos mostram que se o Brasil se mantiver na linha de destruição que tem hoje, em 2030, o país vai chegar num total de 25% da floresta amazônica deflorestada de maneira ilegal. O procurador ressalta que, se isso acontecer, a floresta vai começar um processo de autodestruição e pode se tornar uma savana, deixando de ser uma floresta tropical. Eu fui um dos 11 procuradores da República que, participando da Força Tarefa Amazônia Legal, investiguei o processo de desmantelamento da política ambiental no país em curso nos últimos anos, e nós ajuizamos, como resultado desse trabalho, uma ação de improbidade administrativa contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E foi um trabalho difícil para o Ministério Público Federal realizar, porque os atos são sempre sutis, né? Você tem ali um desmanche, você não tem uma afronta direta à legislação, mas quando você analisa a sequência, há toda uma lógica ali em que a devastação é o resultado, e a gente não pode falar sequer em surpresa com o número do desmatamento ilegal que a gente tem hoje, que é o maior dos últimos 15 anos. Não há surpresa, né? Ele é uma consequência lógica daquilo que foi conduzido aí nos últimos 3 anos de omissão e desmantelamento daquilo que funcionava de maneira razoável no nosso país. Azeredo também falou sobre o projeto Amazônia Protege, que aborda as áreas de interesse federal ainda não arrecadadas pela União. De acordo com especialistas, são 50 milhões de hectares de terras públicas que estão na Amazônia sem qualquer destinação pelo governo federal. Daniel reforçou que é necessário criar com urgência unidades de conservação sobre essas áreas, para que elas deixem de ser alvo de especulações e invasões de grileiros. E aqui nesse mosaico a gente vê como que há uma predominância de áreas federais na Amazônia que justifica uma atuação forte do Ministério Público Federal. A gente tem alguns projetos que reduziram o desmatamento em mais de 60% nos últimos anos, como o Carne Legal, mas ainda é insuficiente, considerando o nível de destruição que nós temos. E quando a gente fala que o desmatamento está em torno de 15 mil quilômetros quadrados por ano, uma pergunta que nasce é: quantos pontos de desmatamento nós temos na Amazônia por ano? Aí eu coloquei 23 mil novos focos, e esse número varia de 23 mil até 40 mil no ano passado, que foi o número que a gente teve aí de incremento. Ou seja, são 23 mil, 40 mil pontos de 40 mil crimes ocorrendo em pontos diversos da Amazônia. É impossível, unicamente com medidas de fiscalização, você atuar e punir essas pessoas inteiras. De acordo com a representante do Instituto Centro de Vida, o desmantelamento de políticas ambientais no Brasil tem resultado no aumento do desmatamento da Amazônia Legal. Para o combate ao desmatamento ilegal nesses territórios, é importante que a gente reforce a estrutura do Estado para punir e responsabilizar os infratores. O embargo remoto, assim como o Dr. Daniel comentou, é uma das estratégias para isso, né? Você consegue detectar e embargar uma área de forma muito rápida. Isso tem um efeito preventivo, inclusive no avanço desse desmatamento. É importante que o CAR dessas áreas eles sejam suspensos, e inclusive que se suspenda os processos de regularização fundiária em áreas onde foram detectados desmatamento ilegal. E é importante que a gente amplie a transparência dos dados ambientais e fundiários para que a gente garanta, né, um controle social, mas também a colaboração entre os próprios órgãos públicos para conseguirem combater de forma mais eficaz o desmatamento ilegal.
Nós temos que mostrar para o mundo a forma como o Brasil vem conduzindo. Claro, e também cobrando aqui do parlamento medidas que deem efetividade às leis já existentes e aprimorar aquelas que nós temos a possibilidade de fazer essa fiscalização mais intensa e de forma mais constante. O que é inadmissível é você entender que uma terra pública que hoje está sendo ocupada de forma criminosa tem o aval do próprio Estado brasileiro para se manter nisso. A leitura do relatório sobre a avaliação da política pública da rede 5G no Brasil, marcada para hoje na reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, foi adiada. A nova data ainda será definida. A leitura do relatório sobre a avaliação das políticas públicas relativas à quinta geração de redes móveis, mais conhecida como 5G, estava prevista para acontecer na reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, mas o relator, senador Jean Paul Prates, anunciou o adiamento para que o texto seja aprimorado com mais informações surgidas após o leilão da rede 5G no Brasil. Nós temos o relatório todo pronto, já tem aí em torno de 150 páginas, está colocado no sistema, mas nós vamos incluir uma parte nova que diz respeito do leilão para cá, a avaliação feita e, inclusive, alguns desafios decorrentes disso. Portanto, deveremos remarcar essa leitura e também, logo em seguida, a votação deste relatório que avalia a política pública de 5G no Brasil. Nessa mesma reunião, os senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia aprovaram autorizações para serviços de radiodifusão em diversos estados do Brasil. Um comitê de parlamentares da Noruega visitou o Senado nesta quarta-feira. Eles se reuniram com o presidente da casa e depois com um grupo de senadores brasileiros. Comércio bilateral, energia renovável e sucessão presidencial no Brasil foram alguns temas discutidos nesta quarta-feira na reunião entre parlamentares noruegueses e senadores brasileiros. Participaram do encontro Paulo Rocha, do PT do Pará, e Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. Tratamos de vários assuntos na área da economia, muitas perguntas sobre as transições de governo, a possibilidade das eleições, mudarem o governo ou não, a questão do comércio entre os dois países, os investimentos em energias renováveis, a transição energética, a questão ambiental do Fundo da Amazônia, as relações com o Mercosul, a questão também do comércio em relação a produtos alimentares, muito complementar, turismo. Então, foi muito produtiva a reunião e nós resolvemos reeditar a Frente Parlamentar Brasil-Noruega, justamente para dar seguimento a essa agenda. Os parlamentares da Noruega fazem parte do Comitê de Assuntos Empresariais e Industriais daquele país, grupo presidido por Wilfred Norland. Eles se reuniram também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que escreveu no Twitter sobre o encontro. Durante a reunião, destaquei o trabalho do Parlamento brasileiro para o desenvolvimento sustentável e econômico do Brasil, na proteção da Amazônia e no combate ao desmatamento ilegal e ainda no fomento da cooperação entre os dois países. Passe livre interestadual para pessoas com deficiência poderá valer também nas redes de transporte de estados e municípios. É o que prevê um projeto em análise no Senado Federal. 4 anos atrás, ele ainda era um menino. As convulsões eram frequentes e muitas as limitações. O mais importante, porém, nunca lhe faltou. Paula vive em função de Daniel, e isso explica como esse autista, agora um rapaz de 14 anos, vem superando todas as fronteiras que desde muito cedo teve que enfrentar. Exames, consultas, tratamento. Para essa mãe que não pode trabalhar, toda a ajuda é bem-vinda. Eu tenho passe livre aqui de Brasília, né, que eu posso andar na cidade, e tenho passe interestadual, que me dá esse acesso para me viajar para outros estados. Só que quando eu chego lá no estado, eu não tenho esse passe livre para andar de ônibus, de metrô, seja o que for preciso. Desde 1994, pessoas com deficiência e comprovadamente carentes têm passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual. O documento é concedido pelo Ministério da Infraestrutura. Todas as informações necessárias estão no site ou neste vídeo do YouTube, que explica tudo bem direitinho.
qual a documentação exigida, como preencher o formulário e para onde enviar. Num país onde milhões de pessoas enfrentam problemas de mobilidade em decorrência de suas limitações físicas ou mentais, um projeto do Senado deve facilitar bastante o deslocamento do deficiente fora do seu local de residência. O passe livre interestadual permite que o deficiente e acompanhante possam viajar de graça dentro do território brasileiro, mas ele não vale no sistema de transporte de estados e municípios. E é exatamente isso que o projeto do Senado quer mudar. As estimativas apontam que o Brasil tem 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Um percentual considerável dessa população tem limitações que são incapacitantes para o trabalho e exigem suporte de políticas públicas, como o benefício de prestação continuada. O projeto do senador Alessandro Vieira reduz a burocracia e amplia as chances de mobilidade de quem mais precisa. Eu acho que deveria valer em todos os estados, né, para todas as pessoas, porque é uma necessidade básica, né? A minha trajetória do Daniel, a gente usa o passe livre desde pequeno para fazer terapia, para fazer consultas, tratamento, né? E quando a gente vai para outra cidade, não tem isso. O plenário do Senado pode votar um projeto que aumenta a renda mínima existencial para um salário mínimo. Atualmente, esse valor é de R$ 303. A renda mínima existencial é a quantia mínima de renda de uma pessoa para pagar despesas básicas e que deve ser preservada da cobrança de dívidas. Atualmente, esse valor é de 25% do salário mínimo, o que representa R$ 303, considerando o salário mínimo vigente em 2022. Uma proposta do Senado quer fixar o piso de um salário mínimo, que pode ser aumentado em regulamentação. O mínimo existencial foi previsto na Lei do Superendividamento de 2021. O decreto presidencial fixou em somente R$ 303. Esse valor, além de insuficiente, compromete a sobrevivência das pessoas que já estão desesperadas, desempregadas, muito na fila do osso, sem nenhuma renda. É necessário uma política pública para ajudar os 67,6 milhões de brasileiros superendividados a pagarem suas dívidas. Essas pessoas precisam ter sua dignidade restabelecida, ter acesso a crédito e a cursos de reeducação financeira. Para esse especialista, o valor de um salário mínimo ainda é pouco para atender às necessidades básicas de um indivíduo. Agora, nós sabemos que o salário mínimo, diante da realidade dos preços dos bens e serviços no Brasil, está muito aquém daquilo que se considera como um valor que garanta um atendimento digno em todos esses setores. Então, me parece que o projeto ele é importante por colocar uma luz sobre esse tema, mas eu tenho dúvidas com relação à efetividade dele. Exatamente porque no Brasil, ou seja, você não tem a liberdade de pagar um valor abaixo do salário mínimo. E, na verdade, estudos demonstram que uma renda mensal mínima que pudesse, de fato, trazer ao acesso da população diversos produtos e serviços que são essenciais, ela seria um valor quase 3 ou 4 vezes a mais do que o salário mínimo hoje estabelecido. Já essa procuradora defendeu um aumento do mínimo existencial para 30% do salário mínimo. Embora entendamos que o valor hoje praticado seja claramente insuficiente para que o cidadão brasileiro satisfaça suas necessidades básicas de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social previstos pela Constituição Federal, tememos que a fixação no teto do salário mínimo, do mínimo existencial, se de um lado vá proteger esse cidadão do superendividamento, de outro, vá limitar o acesso ao crédito de uma importante parcela da população brasileira. Pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou um aumento do endividamento das famílias brasileiras. Em julho do ano passado, 71,4% se declararam endividadas. Em julho deste ano, o número subiu para 78%. O crescimento foi de 6,6 pontos percentuais. A inadimplência também aumentou.
25,6% das famílias estavam com algum tipo de conta ou dívida atrasada em julho de 2021. O número subiu para 29% no mês de julho deste ano. De acordo com a Constituição de 1988, presos provisórios e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação têm direito ao voto. Mas apenas um pequeno contingente dessa população foi regularmente inscrito para escolher seus representantes no próximo dia 2 de outubro. Declaro promulgada. A Constituição Cidadã de 1988 foi redigida com foco na garantia de direitos individuais e coletivos. Um deles é o direito ao voto. Essa prerrogativa não deixou de fora nem mesmo as pessoas em prisão ou em internação provisória, no caso de adolescentes. Só não pode votar e ser votado o preso condenado por sentença criminal transitada em julgado. Avisamos que nossa reportagem mostra imagens de eleições passadas em sessões regulares. 21 de setembro de 2022. Estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Brasília acompanhando o trabalho de lacração das urnas. Os nomes dos candidatos são inseridos, 1000 urnas por dia serão carregadas e daqui partirão as urnas que vão para as sessões eleitorais nas unidades prisionais e nas unidades de internação de adolescentes. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil de hoje existem cerca de 400 mil homens e mulheres presos em caráter provisório, ou seja, sem condenação definitiva e com direitos políticos preservados. Mas, para exercer o direito de votar, apenas 12.963 presos provisórios foram regularizados até a data limite de 18 de agosto. Cabe aos tribunais regionais disponibilizar sessões eleitorais em estabelecimentos penais e unidades de internação tratadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Para que uma sessão seja instalada, é necessário um mínimo de 20 eleitores aptos a votar. Mesários e funcionários desses locais também poderão votar nessas sessões. Todas as urnas estão sendo preparadas, inclusive para os presidiários provisórios. E nós estamos realizando cerca de 1000 preparações por dia, ou seja, 1000 urnas estão sendo lacradas para o dia da eleição. Até o dia 28, nós vamos fazer a lacração em torno de 7.000 urnas, que aqui no Distrito Federal nós temos cerca de 7.000 sessões eleitorais que estão instaladas em 610 locais de votação. Nós temos muitos presos provisórios, ou seja, que ainda não foram condenados definitivamente. Nessa situação, eles têm o direito de votar. No total, nós vamos ter cerca de 800 votos nessa área. E a Justiça Eleitoral, em atenção a esse direito, está instalando 3 sessões eleitorais na Papuda. Uma urna vai ficar no presídio feminino. Todos os presos que não foram condenados definitivamente têm o direito de votar, assim como os adolescentes infratores que estão internados. Na hora do voto, todos somos iguais. E como parte do processo de plena reintegração à sociedade, os adolescentes infratores também querem votar. Aqui será instalada uma sessão no dia 2 de outubro para o voto do adolescente. O voto, como exercício da soberania popular, é assegurado a todos por nossa Constituição. Esse direito não pode ser negado aos presos provisórios, aqueles que ainda não foram julgados de forma definitiva. Por isso, a importância deste grande esforço do Tribunal Superior Eleitoral para garantir o direito de quase 13.000 detentos provisórios de fazerem a sua escolha de forma democrática e livre. Você sabe o que são as missões avançadas de observação eleitoral? São grupos especializados que analisam temas específicos antes do período eleitoral. O objetivo é aperfeiçoar o processo eleitoral. 300 brasileiros e 100 observadores internacionais vão estar espalhados por dezenas de cidades para testar e observar de perto o processo de votação. O objetivo é estudar as urnas eletrônicas,
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as missões pretendem contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliando a transparência, integridade e confiança pública nas eleições. As observações eleitorais são de suma importância para a consolidação da democracia em todo o mundo. Desde a década de 70, com o começo dos processos de independência dos países africanos, algumas instituições de reconhecimento mundial começam a fazer e promover o que ficou conhecido como observação eleitoral. É um processo grande, extenso, de várias etapas, que tenta medir alguns aspectos que foram consolidados em bibliografia da ciência política como aspectos essenciais para a consolidação, para a existência de democracia, tal como a cobertura dos meios de imprensa sobre o processo eleitoral, a isonomia no processo de apuração dos votos e a isonomia nos processos do Poder Judiciário. As missões eleitorais foram regulamentadas pelo TSE, que definiu diretrizes e procedimentos que devem ser adotados por representantes de instituições que tenham interesse em participar como observadores das eleições brasileiras. Os estrangeiros que vão participar chegam ao país antes do período eleitoral para examinar temas específicos que contribuam para as missões integrais. O convite do TSE para observadores estrangeiros participarem, acompanharem todo o processo eleitoral no Brasil é fundamental para reforçar a percepção de que nosso sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, tudo é seguro, não é? E o Brasil é um player importante, quer dizer, o resultado eleitoral, todo o processo eleitoral do país chama a atenção do mundo. Então, essa presença de dezenas e dezenas de observadores de todo o mundo reforça essa condição de nós sermos uma das mais importantes democracias do planeta, uma das maiores democracias do planeta, e reforça também a transparência de todo o processo. Entre os objetivos estão observar o cumprimento das normas eleitorais nacionais, colaborar para o controle social nas diferentes etapas do processo eleitoral e verificar a imparcialidade e a efetividade da organização, direção, supervisão, administração e execução do processo eleitoral. O Brasil tem uma longa tradição de eleições limpas e honestas. A Justiça Eleitoral foi criada justamente com esse objetivo. Nossas eleições têm a sua apuração centralizada e há uma transparência completa dos métodos de realização do voto, por meio da urna eletrônica, e também acerca da apuração. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.